palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga-nos esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, o abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-lhes aos seus discípulos, e estes deram à multidão. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos, ó Pai, na palavra do Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, porque ela nos revela, ó Pai, grandes verdades a respeito do Deus a qual nós servimos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento acerca da Tua palavra, nos dê entendimento acerca da Tua bondade, da Tua misericórdia, e nos faça compreender, ó Pai, tudo quanto o Senhor tem a fazer sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos, usa-me, ó Pai, como instrumento do Senhor, para falar ao coração do Teu povo e que eles saiam daqui alimentados pela Tua palavra. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos, essa é a primeira das multiplicações de pães, a qual o Senhor Jesus o faz. Nós temos aqui no capítulo 14 essa primeira multiplicação, e depois nós vamos ter lá no capítulo 15, né, a partir do verso 32, uma segunda multiplicação, né? Esses dois fatos, né, eles têm algumas coisas em comum, mas elas se diferem basicamente do local onde foi feito. Da primeira multiplicação é entre os judeus, e vai gerar uma certa reação dos judeus. Já a segunda multiplicação, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, ela acontece no meio dos gentios, e ela gera um resultado completamente diferente da primeira multiplicação. Este é o único milagre de Jesus que está descrito, né, nos 4 evangelhos. Além da ressurreição de Jesus, nenhum outro milagre é descrito como este. Nos 4 evangelhos, nós temos ele em Mateus, aqui em Mateus, nós temos em Marcos capítulo 6, nós temos em Lucas no capítulo 9, e nós temos em João no capítulo 6. E essas histórias, elas se repetem, e elas nos trazem aqui um entendimento bastante interessante. Por quê? Porque nós lemos o texto e nós percebemos que Jesus, ele, ao receber a notícia da morte de João Batista, ao receber a notícia a qual João Batista havia perdido ali a sua cabeça pela manda de Herodes, ele então se sente cansado e decide ter um tempo de reclusão, ter um tempo de descanso. Então ele se isola de alguma forma, ele pega um barco e sai da onde estava ali, né, possivelmente em Cafarnaum, e então sai do meio dos seus, e ele então tenta ter um momento onde ele estava, ele fosse descansar, colocar a cabeça no lugar, as ideias no lugar. E o interessante é que Jesus, mesmo querendo esse momento de descanso, mesmo precisando desse momento nitidamente, né, algo diferente aqui acontece. Porque Jesus sai, ele caminha e busca um local de descanso. Porém, quando a multidão percebe que Jesus sai dali, isso no versículo 13 diz: sabendo disso, a multidão vieram da cidade, seguindo-o por terra. Então, nós percebemos o quê? Que Jesus estava, mesmo na sua
dificuldade, naquele momento onde ele precisava de um descanso, a multidão olhava para ele com os olhos sedentos. Eles queriam estar com Jesus, estar perto de Jesus, e isso desencadeia, algo. O versículo 14 diz: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mesmo Jesus desejando esse tempo de retiro e de descanso, ele se compadece da multidão. Ao invés de se queixar daquele momento, ele resolve acolher, ele resolve curar e alimentar todo aquele povo. Compaixão não é um simples ato de solidariedade, é literalmente sentir a dor do outro. Nos evangelhos nós vemos essa palavra se repetindo 6 vezes. Das 6 vezes que nós vemos essa palavra se repetindo em todos os evangelhos, em 5 estão diretamente relacionados ao Cristo. As 2 vezes em relação à multidão faminta, no capítulo 14 e no capítulo 15, aos 2 homens cegos, no capítulo 20, versículo 34 de Mateus, ao leproso que se apresenta a Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 41, e a viúva de Naim, Lucas 7, 13. Então Jesus, ele sentia a dor, ele se colocava no local, e aquele povo estava nitidamente precisando de cuidado. Aquele povo estava buscando ser cuidado por Jesus, está buscando a Jesus, e Jesus, mais uma vez, ao ouvir aquele povo, decide suprir as suas necessidades. Ele não decide pelo seu bem-estar momentâneo, ele não decide por aquilo que era a sua necessidade momentânea de descanso, de isolamento, mas ele decide resolver as necessidades físicas e espirituais daquele povo. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui é que, mesmo em momentos em que nós estamos cansados e nos sentimos debilitados, se o Senhor desejar nos usar, não há nada que a gente possa fazer. Se o Senhor quiser nos usar, mesmo quando a gente diz eu não aguento mais, o Senhor irá fazer alguma coisa. A grande verdade é que nós precisamos aprender a nos compadecer dos outros, a pensar na dor dos outros como se fossem as nossas próprias dores, a observar as necessidades dos outros como se fossem as nossas próprias necessidades. Quando nós temos compaixão, empatia pelo nosso próximo, a realidade a qual nós nos vemos inseridos, a realidade a qual o nosso próximo está inserida, ela se torna mais abrangente, mais acolhedora para nós. E nós então conseguimos entender não somente uma necessidade momentânea daquela pessoa, mas nós conseguimos nos tornar participantes da vida do nosso irmão. Logo no versículo 15, nós temos aqui os discípulos de Jesus querendo despedir ali a multidão. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os apóstolos aqui, eles querem mandar a multidão embora. A sua preocupação ela é legítima, ela é saudável, pois eles tinham em sua frente pelo menos 4 problemas sem solução. Primeiro, o local era deserto, já estava tarde, havia uma grande multidão no meio deles e eles não possuíam recursos financeiros ou logísticos para suprir a necessidade de todos aqueles homens ali. A grande verdade que nós temos aqui é que as nossas preocupações também são muitas vezes válidas. Muitas vezes nós nos encontramos também em locais desertos, em horas impróprias e em situações que parecem para nós improváveis de serem resolvidas, rodeados de todo tipo de problema. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos ao lado de Jesus, antes que o dia acabe, Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Quantas vezes nós já nos colocamos em situações desesperadoras e falamos assim: eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais essa situação, eu não sei mais o que fazer.
e naquele último e desesperado ato da nossa alma, a gente decide fazer o que deveria ter sido a primeira coisa que a gente deveria ter feito. Buscar o Senhor, colocar os nossos olhos no Senhor, colocar a nossa oração, o nosso coração no Senhor. E ali nós aprendemos a encontrar descanso e a encontrar alívio. A grande verdade é que esses homens estão com Jesus, eles estão caminhando com Jesus, Jesus vê a grande necessidade deles, e aqueles homens não são cegos também. Jesus ensina aqueles homens a verem as dores dos outros, as necessidades dos outros. Porém, existem algumas situações que são completamente impossíveis aos olhos humanos de serem respondidas. Algumas situações que são improváveis a serem respondidas. E é por isso que aqueles homens decidem então dizer, olha, é melhor que eles vão embora, é melhor que eles se afastem, é melhor que eles estejam longe, porque se eles saírem daqui, o problema não é mais nosso, a situação não é mais nossa, o problema é de outra pessoa. O problema é deles agora que vão caminhar e vão encontrar o seu próprio caminho, vão encontrar a sua própria necessidade suprida em outras situações. E aí Jesus, nos versículos 16 e 17, nos ensina algumas coisas bastante interessantes. Jesus, porém, lhe disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos a eles de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Acredito que o maior dos medos daqueles homens era escutar Jesus dizendo, olha, dá para eles o que comer. E eles escutaram isso. E eu creio que aqueles homens já conheciam Jesus o suficiente para entender que Jesus faria aquilo. É tanto que aqueles homens no meio da multidão já haviam encontrado um jovem garoto, que foi narrado em outros evangelhos, que tinha ali alguns pães e alguns peixes. E eles disseram, olha, nós temos aqui somente isso, 5 pães e os peixinhos. É o que nós temos a apresentar. Mas eles conheciam toda a dificuldade. Porém, Jesus conhecia a solução. Se eles não têm o que comer, dê a eles, vocês mesmos, o que eles precisam para comer. Quais são os problemas que aqueles homens enfrentavam aqui? 5.000 homens, fora mulheres e crianças famintos em sua frente. Eles não tinham aonde comprar, eles não tinham dinheiro suficiente para comprar, e eles não tinham nem sequer logística para achar algum lugar que pudesse comprar e voltar a tempo para suprir a necessidade daqueles homens. Os discípulos agora estavam em uma situação difícil, eles estavam encurralados. Eles estavam ali presos. Por quê? Porque eles olhavam para o problema e diziam, e agora? O que é que nós faremos? E Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, diz a seguinte frase uma vez, é bom que saibamos quão pobres somos e quão longe estamos de ser capazes de satisfazer as necessidades do povo ao nosso redor. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender com essa frase do Spurgeon, é que nós precisamos entender qual é a nossa posição diante do Senhor. Se nós entendemos a nossa incapacidade de suprir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, fica mais fácil a gente aprender a confiar em Deus para resolver situações e problemas que normalmente só serão resolvidas pela própria mão de Deus. É impossível para aqueles homens resolver essa situação. É impossível a nós resolvermos uma situação como essa. É impossível a qualquer homem na face da terra resolver essa situação. Porém, ao reconhecerem essa necessidade de que eles não poderiam resolver essa situação, eles entregam o problema na mão de Jesus e diz, temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Nós já tentamos resolver, Senhor. Nós já procuramos uma forma, nós já procuramos de alguma maneira, nós perguntamos a cada um desses homens e mulheres aqui, se eles tinham alguma coisa para dividir, para suprir a necessidade das pessoas, mas a única coisa que nós encontramos aqui foi essa pequena porção de pães, 5 pães e 2 peixinhos.
Não há mais nada, Senhor. E aí é onde a gente vê as coisas acontecendo. Do versículo 18 ao versículo 21, Jesus vai nos ensinar a sua lógica funcional de operação de milagres. Se é que existe alguma lógica para nós de como é que os milagres precisam ser operados. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quais recursos nós possuímos? Versículo 17 já nos aponta isso. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Quais são os recursos que nós possuímos para resolver a fome de aproximadamente 20 mil pessoas? 5 pães e 2 peixes. É tudo que nós temos. É tudo o que nós temos. O versículo 18 nos aponta uma realidade. Jesus então disse: traga esses pães e peixes aqui para mim. O pouco que nós temos, que parece improvável, que parece insuficiente, precisa ser posto na mão de quem é capaz de resolver a situação. O pouco que nós possuímos, o pouco que nós temos, precisa ser colocado nas mãos daquele que é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Não existe um local mais seguro para os 5 pães e 2 peixes do que na mão de Jesus. Talvez se você estivesse ali, olhando aquela situação, falou assim: Jesus quer comer esses pães e esses peixes aí. Jesus está preocupado com a própria fome. Talvez você fosse aquele jovenzinho ou um dos discípulos de Jesus, ao ver que só tinha aquilo e aquela multidão, e a barriga começasse ali a roncar, você fala: opa, nós não temos nada, Senhor. Não tem nem 5 pão, nem 2 peixes, nós não temos nada. Mas ao confiar no Senhor e depositar na mão do Senhor, mesmo aquilo que nos parece tão pouco, o Senhor pode operar grandes coisas. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui está no versículo 19, no início do 19, aonde nos diz: tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, pegou os 5 pães e 2 peixes. Erguendo os olhos para o céu, os abençoou e depois, tendo partido o pão, deu aos seus discípulos para que eles dessem à multidão. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa parte do texto é: o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de decência. O Deus a qual opera sinais e maravilhas, prodígios, Ele não faz as coisas no meio da bagunça. Aí a gente começa a entender o coração de Deus. Deus ele não está preocupado com a gritaria, com o movimento. Deus não está preocupado com a aparência de festividade, mas Deus está preocupado com depositarmos nas mãos dele aquilo que nós temos, para que ele possa então operar sinais e maravilhas. Eu fico imaginando o coração dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus, ao verem 5 pães e 2 peixes, entregando aquilo na mão do Senhor Jesus. Jesus falou assim: manda esse povo sentar, porque eles vão se fartar nesse momento. Manda que eles se assentem, que eles se coloquem à disposição, preparados, prontos a receber ali o alimento. E aqueles homens olhando um para o outro, sabiam que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas quem estava ali era o Cristo, que ergue os seus olhos para o céu, dá graças a Deus, abençoa aquele alimento, e então começa a repartir aqueles pães aos discípulos. Essa é a quarta verdade que nós temos que entender aqui. Independente de por quem o milagre seja entregue, ele só acontece, só se torna possível nas mãos de Jesus. Quem fez o milagre acontecer? Quem distribuiu o pão aos famintos? Quem supriu a necessidade daqueles homens sentados ali? Não foi Jesus, foram os discípulos de Jesus. Aqueles homens estavam ali sendo um instrumento de Deus para abençoar. Imagina aqueles homens tirando um pedaço do pão e entregando para um, e ele ia tirar o pedaço do pão, tinha pão ali ainda, ele ia dando, e pão e peixe, e as coisas iam multiplicando na mão deles. Mas independente de quem é o instrumento da bênção de Deus, o milagre só acontece porque Jesus assim
o disse que aconteceria. Um grande problema que nós enfrentamos na igreja moderna hoje é que as pessoas querem se tornar proprietárias dos milagres de Deus, querem se tornar donos dos dons a qual Deus o capacita, querem se tornar detentores daquilo que Deus tem a fazer sobre nós. Quem é que nunca ouviu ou nunca viu alguém anunciando: olha, vai vir hoje aqui na nossa igreja esse homem, fulano de tal, o apóstolo, o pastor, ele já ressuscitou 5 vezes, foi curado da AIDS, foi curado do câncer, fez isso, fez aquilo, já visitou o inferno 5 vezes, ele curou leproso, ele curou paralítico, ele fez cego ver. O grande problema é que a verdade é que os milagres a qual possam acontecer pelas nossas mãos, eles não são nossos. Se um dia o Senhor decidir usar cada um de nós para operar um milagre na vida de uma outra pessoa, seja ele qual for, esse milagre não é meu, esse método não é meu, ele é de Deus. E aqueles homens precisavam entender que eles não tinham a fé, eles não tinham os recursos, eles não tinham condições de fazer com que aquela multidão fosse alimentada com 5 pães e 2 peixes. Mas só puderam fazer aquilo porque o que aconteceu porque Jesus estava ali. O interessante aqui no versículo 20 é que a palavra de Deus nos mostra algo fantástico. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Quinta verdade que nós temos que entender nesse texto: nas mãos de Jesus nós encontramos satisfação. Quando Jesus opera na nossa vida, independente de quais sejam os recursos que sejam usados, independente de quão escassos sejam o que está sendo usado, nós encontraremos em Jesus satisfação, alegria, iremos nos fartar nele. A palavra de Deus nos mostra nesse exato momento que 5 pães, 2 peixes alimentaram aproximadamente 20.000 pessoas. E todos eles se fartaram, todos eles se encheram. Eu fico imaginando a cena. Tem um irmão aqui da igreja que, se você colocar 5 pão na frente dele, ele come os 5 pão, bebe uma garrafa de café e ainda come mais metade do bolo. E o menino é sem fundo. E eu imagino que naquele tempo devia ser um povo mais ou menos assim. Por quê? Porque nós temos ali um povo numa ideia rural, nós temos um povo ali no trabalho braçal, que exigia um pouco mais de esforço. Eles já tiveram uma longa caminhada da cidade onde Jesus estava para aquela região deserta. Eles estavam ali o dia inteiro sem comer, então eles já estavam ali numa situação onde a fome estava pegando. E mesmo assim, mesmo na escassez, aonde Deus age, eles encontram satisfação, eles se fartam no Senhor. E a sexta verdade, realidade que nós podemos encontrar aqui, é que não pode haver desperdício na mesa do Senhor. Olha comigo o versículo 20 e 21 novamente. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O pão aqui é fruto da graça de Deus. O pão aqui é a ação do próprio Deus. O alimento aqui é a ação de Deus sobre eles. E eles não poderiam desperdiçar aquilo que Deus estava fazendo. Eles não pegaram aquilo e jogaram de qualquer forma, mas eles ajuntaram aquilo e perceberam então que sobrou ali 12 cestos cheios de mantimento, 12 cestos cheios de alimento. Talvez tenha alguém aí que fala assim: olha, é Deus mostrando que vai cuidar dos seus. Afinal de contas, são 12 os apóstolos, tinha um cesto para cada um. Afinal de contas, são 12 as tribos de Israel, então é um cesto para cada tribo de Israel. Meu irmão, se esse era o objetivo aqui, eu não faço ideia. Mas a grande verdade é que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e sobraram 12 cestos cheios, e eles foram recolhidos.
aonde Deus opera, Ele opera com abundância. E aonde há abundância do Senhor, não significa que nós podemos desprezar aquilo que o Senhor coloca em nossa mesa. Meus irmãos, toda forma de desperdício é pecado. Toda forma de desperdício é uma afronta ao que Deus está fazendo sobre nós. Quando os nossos filhos colocam comida no prato e não comem tudo, ou quando nós deixamos alguma coisa sobrar, é uma afronta àquilo que Deus está fazendo a nós. Quando nós damos preferência demais aos bens materiais e enchemos a nossa casa de coisas que nós nunca nem sequer usamos, é uma afronta contra Deus. Quando nós olhamos ali para uma roupa e falamos, eu quero aquela roupa, e usamos aquela roupa uma única vez, e nunca mais usamos, e aí a gente perde aquela roupa, ou aquela roupa é comida pela traça, ou a gente é obrigado a doar aquela roupa para outra pessoa, porque aquela roupa não me serve mais. Ainda bem que você doou, porque senão ia ser dois pecados. O pecado do desperdício de ter comprado uma coisa que você não precisava, e o pecado da avareza de doar uma coisa, de não doar uma coisa que você também não precisa. Desperdiçar tempo também é pecado. Desperdiçar o tempo dos outros também é pecado. Todo tipo de desperdício é pecaminoso diante do Senhor. Meus irmãos, se tem uma coisa que o crente precisa entender, é que ele precisa andar da maneira certa, no tempo certo, na maneira correta. Nós sabemos que existem algumas situações na nossa vida que nos obrigam a deixar algumas coisas para trás, ou abrir mão de algumas outras coisas, mas sendo possível, a cada um de nós é necessário entender que nós não podemos desperdiçar e nem esbanjar aquilo que o Senhor nos dá. Meus irmãos, comprou, paga. Pediu emprestado, devolve. Tem pessoas que pedem coisas emprestadas para nós, que dá alegria na gente, porque ela pega emprestado para a gente, e depois devolve aquilo para nós, até melhor do que a gente emprestou. Tinha um amigo meu, que ele não tinha carro, e um dia ele falou para mim assim, nossa, você me empresta seu carro? Eu falei, empresto. Emprestei o carro para ele. E quando eu emprestei o carro para ele, eu falei, olha, só que você precisa abastecer, porque está com pouca gasolina. Mas eu não cobrei dele gasolina. Quando ele devolveu o carro estava lavado e com tanque cheio. Eu falei, uai, nem eu lavo meu carro? Vou emprestar mais o carro para esse camarada, então sair foi no lucro. Tem pessoas que dá prazer na gente, não dá? Agora tem uma turma que a gente empresta as coisas e a gente passa raiva. Você já teve amizades que você perdeu porque você emprestou dinheiro para alguém? Você emprestou para o camarada, aqui ó. O cara chega assim, não, toma um aperto, me empresta 50, você empresta 50 pro cara. Aí daqui a pouco, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vê o cara melhor, ele está com condição de te pagar e tudo mais, aí você fica com vergonha de cobrar ele. Aí o dia que você resolve cobrar ele ainda te desafora, ainda vira a cara para você. Duas coisas que a gente tem que aprender nessa história. Primeiro, que esse sujeito que era nosso amigo, foi livramento de Deus. Segundo, se a gente tem que prestar dinheiro antes para ele. Porque você já tinha ficado livre dele por mais tempo. Porque pessoa que age assim, pessoa que não tem gratidão, que não sabe devolver, são pessoas que desperdiçam o nosso tempo, desperdiçam o nosso esforço. Até as amizades que nós temos que prestar atenção para não desperdiçar o tempo. Se você tem uma pessoa, um amigo na sua vida que não te leva para frente, que não te leva para lugar nenhum, que tudo que ele fala para você é reclamar na sua cabeça, lamuriar e questionar a Deus, é uma pessoa que está desperdiçando o seu tempo, você está desperdiçando o seu tempo com ela. Ah, pastor, eu quero me casar. Ué, que bom, arruma uma mulher ou arruma um caboclo aí, casa. Que Deus te abençoe. Ah, mas quem é a pessoa de Deus para a minha vida? A pessoa que é conforme a palavra de Deus te ensina. Ah, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Essa pessoa é que nem o que a palavra de Deus ensina? Não, então não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo. Ah, mas quando casar, piora. Não melhora. Casamento não é evangelismo. Evangelismo é outra coisa. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo, desanimando das coisas que nós precisamos nos abrir mão. Por quê? Porque nós estamos desperdiçando o que o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa.
Se o Senhor tem te dado condição de você ter boas amizades, não desperdice o seu tempo com amizades que não prestam. Se o Senhor tem te dado a oportunidade de ter bons relacionamentos, não se relacione com pessoas que não são de acordo com a palavra de Deus. Se Deus tem colocado na sua mão fartura financeira, não perca tempo e não desperdice os bens materiais que Deus tem colocado na sua frente com coisas supérfluas, com coisas a quais você não precisa, coisas que não te fazem diferença nenhuma. Tanta gente vaidosa, tanta gente preocupada com a estética, tanta gente preocupada com tanta coisa supérflua, desperdiçando o que Deus colocou, mas não tem a coragem, a capacidade de comprar um bom livro para ler, de fazer um curso para se aprofundar em algum conhecimento, de fazer uma faculdade, de fazer um curso técnico, de aprender uma nova profissão. Eu estou esperando Deus abençoar a minha vida, porque Deus tem que me abençoar, Deus tem que me honrar, eu vou na igreja todo domingo, eu queria uma boa profissão. Beleza, você está estudando o quê? Parei lá na 5ª série. Eu queria um emprego para ganhar 20 mil por mês. Meu filho, se você não for dono do seu próprio negócio, você dificilmente, sendo dono do seu próprio negócio, você vai ganhar um salário desse. E se você não se esforçar, não colocar como prioridade o que você precisa fazer, você não vai chegar. Você está desperdiçando o quê? O seu tempo e o tempo dos outros. Tem algumas pessoas que passaram pela minha vida que eu já abri mão e falei assim, não toco mais nesse assunto com essas pessoas. Se eu ainda pego no seu pé, meu irmão, porque você precisa estudar, que você precisa crescer na vida, que você precisa se aperfeiçoar, perceba que eu não desanimei você ainda. Mas se eu já falei com você a respeito disso, e você não escuta mais eu falando a respeito disso, você pode ter certeza que eu percebi que gastar essa saliva com você é perda de tempo meu. E eu não estou aqui para perder tempo. Eu estou aqui para poder abençoar quem precisa ser abençoado. Eu estou aqui para poder falar das verdades a quem precisa escutar. E a gente tem que entender isso. Temos que entender isso por quê? Porque tudo que está na nossa mesa é fruto da graça de Deus. O nosso sustento, as possibilidades que são colocadas sobre a nossa frente são frutos da graça de Deus. Isso nos leva a uma realidade em que nós precisamos entender que nós não podemos desperdiçar os dons que nós recebemos. O que sobra precisa ser aproveitado. O que sobra precisa ser reutilizado. O que a oração do Pai Nosso nos ensina? O pão nosso. Não é o pão meu, não é o meu pão, é o pão nosso. De cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Se o pão é nosso, o que eu recebo é para alimentar a mim e quem está perto de mim que não recebeu o pão dele. Por quê? Porque o pão é nosso. O pão não é só meu, as bênçãos de Deus não é só para mim. E entender que esse desperdício é pecaminoso, entender a realidade do reino de Deus, que alimentar alguém é ser alimentado, que aproveitar-se das sobras que nós temos na mão do Senhor, daquilo que o Senhor nos tem colocado, é entender que nós estamos ao mesmo tempo alimentando o faminto e abastecendo as nossas despensas. Não há quem não se satisfaça quando Jesus está nos banqueteando com a sua graça. Quando Jesus está nos banqueteando, nos colocando assentados à sua frente, distribuindo sobre nós as suas bênçãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos regozijar nela, nos alegrar nela, nos aproveitar dela e nos estabelecer em cima daquilo que o Senhor tem feito por nós. Ele está matando a nossa fome? Que bom. Ele está ajudando a gente a pagar nossas contas? Que bom. Ele tem ajudado, me permitido ajudar meus familiares? Que bom. Mas uma coisa que nós temos que entender aqui é que existe uma realidade, e uma realidade que precisa ser entendida. Só recebe as bênçãos do Senhor aqueles que se colocam à disposição de obedecer o Senhor. Eu fico imaginando aqueles homens ali sentados, vendo Jesus e dizendo, eles não têm pão. Eu estou vendo Jesus ali na frente, ele está com uma sacolinha desse tamanho. Ele está mandando eu sentar para comer. Ele vai tirar pão da onde? Não tem cesto, não tem cidade, não tem padeiro.
não tem nada aqui perto, onde é que ele vai tirar comida? Eu tenho a impressão que algum daqueles homens que estavam ali se assentando, olhando aquela toda situação, falaram assim: opa, não vai sair nada ali não, vai mandar a gente sentar aqui porque ele vai contar mais uma história para nós, mas não vai sair nada. E bem possivelmente algum daqueles homens se levantaram e foram embora. Por quê? Porque não acreditaram que poderia vir alguma coisa de lá. O Senhor só nos abençoará se nós estivermos com o coração obediente, satisfeitos no Senhor, preparados a receber as bênçãos do Senhor, nos preparando para entender o cuidado de Deus sobre nós. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos porque nós achamos que Deus não tem o suficiente para cuidar de nós. Muitas vezes nós lamentamos porque nós achamos que nós não temos o que é necessário para cuidar de nós, da nossa família, e que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes nós nos lamentamos porque nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas o que Deus está nos ensinando aqui por meio de Cristo Jesus, Ele é completamente didático. Ele é completamente didático e está nos ensinando o quê? O que nós temos na nossa mão? Nós precisamos aprender a colocar o que nós temos nas mãos de quem pode fazer alguma coisa. Se o Senhor nos manda fazer algo, mesmo que pareça impossível, faça. Deus irá operar um milagre, e esse milagre não é meu, não é seu, ele é de Jesus. E se satisfaça naquilo que Jesus está fazendo. E não permita que o desperdício se habite em você. Não permita se tornar alguém que desperdiça aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Até porque João faz um paralelo muito interessante lá em João capítulo 6. Todo o capítulo 6, versículo 1 ao 71, João vai tratar exatamente essa história, né, esse momento, mas ele faz um paralelo muito interessante porque ele narra esse milagre em um contexto dizendo, está próximo à Páscoa. E o texto vai acabar culminando numa discussão de Jesus com os fariseus, lá no meio do texto, onde Jesus vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. Lá no versículo 35 ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Lá no versículo 48 de João 6 ele vai dizer novamente, eu sou o pão da vida. Jesus está nos ensinando aqui, nos fazendo compreender que muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer algo de maneira material. Deus está esperando, a gente está esperando que Deus faça algo físico para nós. Mas Jesus está dizendo aqui para nós, com todas as palavras, a seguinte situação. Eu quero ensinar para vocês que tudo o que eu faço na vida de vocês de maneira material representa algo muito maior do que aquilo que vocês acreditam que seja. Jesus, em seus milagres, demonstra quem Ele realmente é. Ele é um mestre, um rabi da parte de Deus. É um professor, um pedagogo, que nos ensina que multiplicando o pão para suprir as nossas necessidades momentâneas, nos mostra que Ele é o pão da vida, que supre toda e qualquer necessidade que possa vir a existir no coração do homem. Se existe algo que nós precisamos aprender com esse texto confie no Senhor. Confie naquele que pode suprir as suas necessidades. Não há motivos para você desconfiar do Senhor, não há motivos para você se queixar do Senhor. O que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, muitas vezes nós não vemos o pão sendo multiplicado na nossa mesa, é porque nós somos desobedientes, obstinados contra Deus. Pegamos o pouco que nós temos e em vez de colocarmos nas mãos do Senhor, consagrarmos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, nós achamos que nós resolveremos a nossa situação. E talvez os 5 pães e 2 peixes, talvez o pouco que você tenha na sua mão, seja a solução para aquele momento. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor aquilo que nós temos, mesmo quando é pouco, o Senhor nos abençoará para toda a eternidade. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos compreender que Jesus não é somente aquele que multiplica o pão, mas Ele é o pão que pode trazer a cada um de nós a vida suficiente e necessária para crermos que Ele é o Filho de Deus. Talvez, meu irmão, nessa noite você precisa ter um concerto com Deus. Talvez nessa noite você precisa entender que você precisa se deleitar no Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Mesmo quando as condições parecerem improváveis, mesmo quando tudo parecer difícil, você precisa aprender a confiar no Senhor e depositar no Senhor a sua esperança. Para que somente assim você possa perceber qual é a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor opera em nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, mas nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar de maneira obedientes ao Senhor sobre aquilo que Ele deseja fazer de nós. Talvez você precise se assentar, acalmar o seu coração, esperar Deus trabalhar, esperar Deus agir, para só assim você se satisfazer na completa bondade do Eterno Deus. Então, nas dúvidas, meus irmãos, se assente, espere, ore ao Senhor, confia nele, porque o mais o Senhor fará por nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração a entender, ó Pai, o que o Senhor tem a fazer sobre nós. Nos permita, ó Pai, aprendermos a sermos, ó Pai, compreensivos com os nossos irmãos, a termos compaixão dos nossos irmãos, para ver neles as suas necessidades e sermos instrumentos do Senhor para suprir as necessidades dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos também sejam instrumentos de Deus para suprir as nossas necessidades, mesmo quando tudo parecer tão pouco, mesmo quando tudo parecer insuficiente, que nós possamos aprender a ter um coração alegre no Senhor, confiante no Senhor, que entrega nas mãos do Senhor aquilo que nós temos, para que o Senhor, ó Pai, possa fazer em nós aquilo que lhe apraz, para que o Senhor, ó Pai, nos ajude a ter fartura, para que o Senhor nos ajude a receber a bonança do Senhor, para que o Senhor nos ajude a ver a ação do Senhor sobre nós, e nós possamos verdadeiramente nos alegrar e nos fartar no Senhor. Nós pedimos, ó Pai, alegra o coração do teu povo, satisfaz o coração do teu povo, supre, ó Pai, as necessidades do teu povo, derrama sobre nós, ó Pai, a tua bênção, multiplica, ó Pai, sobre as nossas vidas aquilo que nós temos precisado do Senhor, para que o Senhor, ó Pai, nos ajude a confiar cada vez mais na bondade e na misericórdia do Senhor, a sermos gratos, ó Pai, pela tua graça que nos alcança, por meio da tua mão. É por isso que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.